que esse cara fez ali, ó? Atividade eletromiográfica do bíceps braquial, braquiorradial, né, em variações. Em 3 variações. Homens treinados. É importante ver isso no artigo. Materiais e métodos é importante no artigo científico? Por quê? Imagina se não fossem homens treinados. A gente vai treinar homens treinados. Então, nem sempre que está no artigo vai ser a população que a gente treina. Isso é muito complicado. Extrapolar um dado de não treinado para uma pessoa treinada. Aqui não. Foram homens treinados, 3 anos de experiência. Então, top de linha. O que eles fizeram lá, então? 3 variações, né, para poder ver a diferença do braquiorradial e do braquial. Olha que interessante. Esse foi o desenho experimental, o desenho, né, que a gente fala do estudo. Então, teste aqui, barra reta, barra W e halter, né, que a gente chama de dumbbell ali. E aí, depois de uma semana de teste, vamos lá. O que eles fizeram? 12 repetições a 40%, 10 repetições a 65%, 10 repetições a 65%, depois 10 repetições a 65%, de 3 posições diferentes. Aqui foi aquecimento só, tá, galera? Barra up aquecimento, tá? Então, todo mundo fez 10 repetições, todo mundo trabalhou a 65 de um RM. Então, foi um artigo com equalização de volume e intensidade. Não tem que questionar, em termos de viés. Barra longa, barra W, halter. Bíceps braquial. Barra curta, barra longa, barra W, halter. Parece que foi interessante para o bíceps braquial a barra W. Em comparação, ali, estatisticamente falando, em relação aos outros 2. Para o braquiorradial, também parece que a barra W foi um pouquinho melhor, porque tem aqui, os asteriscos mostrando ali a diferença estatística dos outros. Na fase concêntrica do bíceps braquial, parece realmente que a barra W foi um pouco melhor do que as outras. E para o braquiorradial também houve uma diferença. Na fase excêntrica, para o bíceps braquial continuou tendo uma leve superioridade da barra W e em relação ao braquiorradial também uma leve superioridade da barra W. Considerações finais. Podemos concluir que a rosca direta na barra W foi a variante mais eficaz considerando a atividade eletromiográfica geral do bíceps braquial e do braquiorradial. Melhor do que a barra reta, melhor do que o halter. Um pouco interessante. E de fato, por mais que eu coloque a posição do braço, do bíceps braquial em supinação, para ter melhor eficiência do meu bíceps braquial, a barra W, ela não chega a ficar em neutra. Era só uma barra W, ela é uma leve pronossupinação, que gera um conforto maior para a articulação, eu não perco tensão da musculatura do bíceps, eu tenho uma acomodação articular muito melhor, então eu consigo fluir melhor no peso. Então, então só vou fazer rosca de bíceps agora barra W. Porra, não. Mas é interessante entender isso, saber isso aí. Outro estudo. A excitação do bíceps braquial, braquiorradial e deltoide anterior durante a rosca bíceps bilateral realizada com diferentes pressão manual. Fisiculturistas competitivos. 10 fisiculturistas competitivos. 10 anos em média de treinamento. Qual foi o desenho experimental? Olha que interessante. Aqui embaixo fica mais fácil de entender o movimento, tá? Aqui fica muito confuso, né? Supinado, pronado, neutro na corda. Que isso aqui é uma corda, né? Ela não fala, mas aqui não é uma barra, é uma corda. Mas neutro, pronado, supinado. Bíceps braquial, supinado, pronado, neutro. O neutro teve uma ação até maior do que o pronado para o bíceps braquial, que de fato a pronação total neutraliza o bíceps braquial de fato. A leve pronação
como a gente viu anterior aí agora, foi melhor na barra W. Então, isso aqui, sabe, detalhezinho, um errozinho, um vacilo, não, tá ocupado, então pega essa barra aqui mesmo, faz aqui, tá no mesmo é um caminho cheio de japonês, né? Me perdoe os japoneses. Não é. Se eu der um mole ali de neutralidade aqui, isso aqui já modifica completamente a ação da musculatura. Isso na fase ascendente, fase concêntrica, e na fase descendente, fase excêntrica, foi bem parecido, tá vendo? Em termos do sinal, o bíceps foi um pouquinho... Aqui, na verdade, na fase descendente, a neutra foi melhor, mas a pronação continua sendo ruim para o bíceps braquial. Para o braquio radial, mudou alguma coisa? Não. Na fase concêntrica, na ascendente, supinado, pronado e neutro. Então, para o braquio radial, realmente, se eu estou pronado, o braquio radial, tende a dar uma aumentada. Mas não é muito melhor do que o neutro. Interessante isso, né? E na fase descendente, excêntrica, os sinais são bem parecidos. E deltoide anterior? Que interessante a pergunta. Quando eu faço a rosca bíceps supinada, na fase concêntrica, olha só que o deltoide anterior está bem fraco. Quando eu faço uma pronação, o deltoide anterior parece ser mais ativado. E em pegada neutra, parece que o deltoide anterior ele é excitado. Aqui, Aqui não. Aqui pouco e aqui muito. Por que será isso? E olha só que interessante, então, aqui, E aí, na fase concêntrica, o deltoide muito ativado, e na fase descendente, excêntrica, o deltoide pouco ativado. Mesmo assim, neutro e pronado, superioridade. Aí a pergunta que fica, o que acontece com o deltoide anterior quando eu faço uma rosca martelo? Linha de tração. Onde é que o deltoide termina? O anterior, o médio e o posterior. Eles têm 3 origens, certo? Terço lateral da clavícula, acrômio da espinha da escápula, terço lateral da espinha da escápula. 3 origens. Uma única inserção. Todos se inserem na tuberosidade do húmero. Aqui. Então, quando a minha mão está pronada aqui, o deltoide anterior, ele dá uma alongadinha. Porque ele tá aqui, daqui para cá, Ele se insere aqui, Então, provavelmente, pelo antebraço está subindo e o bíceps braquial não está efetivo em relação ao braquio radial, provavelmente a linha de tração do deltoide, ele ajuda a estabilizar o ombro. Provavelmente deve ser por isso, linha de tração, estabilização do ombro. E aí tem essa ativação. Isso treina o deltoide? Não. Isso estabiliza a articulação glandumeral. Só isso. Porém, a gente vai ver um artigo que é interessante. Considerações. A pegada supinada provocou a maior excitação tanto para a bíceps braquial quanto para a braquio radial durante a fase ascendente, concêntrica, enquanto nenhuma diferença entre as pegadas foi encontrada durante a fase descendente. O deltoide anterior estava mais excitado durante a pegada pronada e neutra do que a pegada supinada, e a pegada pronada ainda era maior que a pegada supinada durante a fase descendente, por conta da linha de tração. Porém, esse estudo veio e fez o seguinte, investigou a excitação do bíceps braquial e deltoide anterior durante a rosca bíceps bilateral, realizada com a barra reta vezes a barra W, e com ou sem a flexão do ombro. Saiu errado o braço ali. 10 fisiculturistas também, mesma coisa, foi a mesma amostra, a mesma galera fez outro tipo de estudo. Eles aproveitaram o laboratório e fizeram mesmo, vários estudos. Olha que interessante, barra reta, barra W. Porém, olha que interessante, cotovelo neutro, cotovelo para frente. Sem flexão do ombro, com flexão do ombro. O que eles viram? Bíceps braquial
Sem flexão, né, de ombro, ó, concêntrica. Não houve diferença. Flexão concêntrica, não houve diferença. Flexão excêntrica, não houve diferença. Deltoide anterior. Flexão concêntrica, olha aqui. Ó, não flexão, sem flexão está aqui embaixo, ó, o deltoide, ó. Meramente citadinho ali, estabilizando. Meteu flexão de ombro, ó, o deltoide empurrando aqui em cima. E isso nas duas barras. Sendo que na barra W foi um pouquinho maior do que na barra reta. Então, a estratégia de fazer a flexão aumentando a ação proximal do bíceps braquial é interessante, mas tem um componente excitatório do deltoide anterior. Que não é mal nenhum nisso, mas existe. Eu poderia minimizar isso como? Já que aqui, ó, ele fez esse movimento, lembra para vocês? Eu faço esse movimento aqui, ó. Mantém a tensão o torque externo continua puxando contra a gravidade e meu cotovelo continua alinhado. Eu só fiz a flexão do quadril. O quadril se movimentou e não o ombro. Então, se eu quero fazer maior efetividade da porção proximal aqui, ó, eu faço pouca flexão de ombro, jogo o corpo para frente e volto. Se eu não estou me importando com isso, eu faço a flexão de ombro e ainda posso inclinar o corpo para frente, para aumentar mais ainda esse poder excitatório da porção proximal do meu bíceps braquial, mesmo tendo uma excitação bacana do deltoide anterior. Então, na prática, né, no treinamento da inserção de diferentes variações bilaterais de rosca direta, com barra, né, para bíceps pode ser considerada para estimular os motores principais de maneira diferente. A combinação de diferentes halteres, flexão, não flexão dos braços, pode ser usada para variar os estímulos neuromusculares e mecânicos para os motores primários e para estimular os motores primários de diferentes maneiras. E isso é interessante, já que quanto maior é a variação desses movimentos, maior eu consigo, de repente, uma hipertrofia não uniforme.